Oi, eu sou Augusto Hagensen e neste vídeo eu quero falar sobre comparação a partir da poesia do Fernando Pessoa, que se chama Poesia em Linha Reta. A gente vai buscar compreender e refletir um pouco neste vídeo sobre o quanto a comparação ela pode ser extremamente prejudicial à nossa saúde mental, especialmente no ambiente corporativo. Eu não sei se a comparação ela em algum momento ela é benéfica. Não sei dizer. Também não sou psicólogo ou, enfim, profissional da saúde, da área da saúde mental, para poder dissertar sobre isso com mais propriedade. Mas é muito nítido que a comparação ela não é benéfica. Especialmente, né, na atualidade em que todo mundo, né, pelo menos a maioria das pessoas tem celular, tem acesso à internet, produz algum tipo de conteúdo, né, mesmo que não seja um conteúdo profissional, mas acaba postando coisas sobre a vida pessoal, enfim, e aí tem colegas, amigos, familiares que vê o que você está fazendo, o que você está comendo, onde que você está viajando, onde que você está, enfim. E aí, quando vai ver, tá todo mundo envolvido de uma maneira ou de outra dentro de um ambiente de comparação. Seja ele na internet, seja ele na família, seja ele no trabalho. No trabalho, isso acontece, claro, com muito mais força, porque é presencial, né? Aquela coisa, não digo mais presencial porque pode ser um trabalho remoto também, mas assim, ela é muito mais estreita, né? Porque você se relaciona com as pessoas ali diretamente, né, com outros funcionários, parceiros, amigos e tudo mais. E aí, quando você se percebe, se é que se percebe, você já vai estar totalmente envolvido nessa onda de que o outro está fazendo isso, eu tenho que fazer também, ou então eu tenho que ser melhor. Ou então eu tenho que buscar esse ideal, né? Eu tenho que buscar isso. Isso é horrível porque você vai perdendo a personalidade. E quando a gente vai falar de um esgotamento emocional, de um esgotamento mental, né, a gente precisa pensar que esse esgotamento muitas vezes ele acontece por uma busca que a gente nunca vai chegar, que a gente nunca vai alcançar, que é justamente a conquista do outro. Eu não vou chegar na conquista do outro. Eu posso e devo ter referências, mas o que o outro tem para mim, aliás, para mim não, o que o outro tem, o que o outro conquistou, eu não vou conquistar. Eu não vou conquistar do jeito que ele conquistou. Né? Existem caminhos, métodos, enfim, estratégias que as pessoas vão se guiando, vão se conduzindo por elas, né? É algo já provado, testado, enfim. Mas no sentido pessoal da coisa, isso não funciona. O que funciona para o outro muitas vezes não vai funcionar para mim, e mesmo que funcione para mim, às vezes é num tempo diferente. E a poesia do Fernando Pessoa, não vou ler a poesia inteira, mas tem uma parte da poesia que me chama muito a atenção. Aliás, a poesia inteira, mas tem uma parte especificamente que diz assim: toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes, na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não. São todos o ideal. Que louco, né? A gente, especialmente no ambiente corporativo, a gente sabe que ninguém nunca vai contar suas fraquezas por elas mesmas. Eu acho que assumir a fraqueza é assumir a vulnerabilidade, né? E infelizmente ou felizmente, eu não sei, né, exatamente como equilibrar isso, mas de uma certa maneira ninguém quer se sentir vulnerável. Ninguém quer dizer e assumir que ainda está aprendendo, que ainda não entendeu, que ainda está no processo, né? Então, ao assumir essa vulnerabilidade, eu vou estar também, entre aspas, me entregando ao inimigo. Infelizmente, eu acho que é um pensamento, eu acredito fielmente nisso, que é um pensamento que todo mundo tem, de uma certa maneira, especialmente no ambiente corporativo. Se eu contar que eu não sei ainda, que eu não aprendi ainda, que eu ainda não entendi, eu vou estar assumindo uma fraqueza
E ao assumir essa fraqueza, eu corro o risco de ser descartado, de ser tirado, de ser colocado para fora, de ser mandado embora, né? Então, infelizmente, é um problema assumir essa fraqueza. E é claro que eu não estou dizendo aqui que nós devemos ser fracos o tempo todo, ser vulneráveis o tempo todo, que devemos ser relaxados até com relação ao nosso aprendizado e ao nosso processo e à nossa evolução. Não é sobre isso. Mas é sobre compreender que tem vezes que a gente vai demorar, que o processo é um pouco lento, às vezes a empresa é um pouco desorganizada, às vezes a empresa é um pouco... Né, você participa de um projeto que as coisas ainda estão... que está todo mundo aprendendo ainda, mas tem alguns que sabem um pouco mais por causa de outras experiências, e aí você se sente diminuído. Então, assim, esse ambiente de comparação, esse ambiente muitas vezes de competição, né, que não leva a lugar nenhum, não leva, porque assim, um ambiente de competição dentro da empresa significa que essas pessoas não entenderam nada. Porque ou somos todos um só, né? Somos um time e cada um ali tem a sua participação, o seu lugar, a sua importância, ou não somos. E se eu trabalho numa empresa em que todo mundo compete entre eles, então realmente nós perdemos e não entendemos nada, né? Então esse ambiente ele só vai nos trazer malefícios, só vai nos trazer coisas ruins e um esgotamento automaticamente, um esgotamento. Porque não é fácil lidar com isso. Não é fácil ter que lidar com a comparação e não é fácil ter que ir em busca de um ideal que muitas vezes é inalcançável para mim. Eu não vou conseguir alcançar aquilo que o outro conseguiu. Eu vou ter as minhas conquistas, eu vou, né, conquistar também, mas por outro caminho, com outras estratégias, né? Então, hoje eu faço um convite para que você assuma a sua vulnerabilidade sem perder, obviamente, a tua ousadia, sem perder, obviamente, a tua vontade de aprender e crescer e a tua vontade de prosseguir, de continuar. Então, peraí, eu estou assumindo a minha vulnerabilidade aqui, porque assumir a vulnerabilidade hoje em dia é um ato de coragem. Só que ao assumir, você também tem que assumir o compromisso de continuar na sua evolução profissional, pessoal, especialmente. Então não permita que você acabe se confundindo, né? Porque às vezes a gente se confunde, a gente vai se confundindo, a gente quer alcançar coisas que não... Então peraí, você vai alcançar, mas o que realmente eu quero alcançar? Será que é aquele? Será que eu tenho que alcançar aquele lá? Depende, eu tenho que alcançar o que eu... O que é que eu realmente sinto? O que é que eu realmente desejo? Acho que a gente vive hoje numa sociedade, eu que vivo cheio de gente, né, nas palestras, nas minhas apresentações no teatro, nas minhas aulas, eu percebo as pessoas o quanto nós estamos envolvidos nesse ambiente de comparação. O quanto a gente está sempre buscando coisas que não... E como é difícil as pessoas identificarem o que elas realmente desejam, o que elas realmente querem e o que elas realmente sonham. O que é que você realmente sonha? O que é que realmente você quer?